OCEPARcast Inteligência Política, pelo fortalecimento do cooperativismo paranaense. Olá a todos e a todas que nos acompanham no OCEPARcast Inteligência Política. É sempre muito bom poder estar aqui com você no podcast do Sistema OCEPAR, que fala sobre política brasileira e política paranaense, visando ao fortalecimento do cooperativismo. Eu sou Denise Morini, jornalista do Sistema OCEPAR, e a nossa conversa de hoje é com o advogado, consultor jurídico, pós-graduado em Direito e Processo Eleitoral, fundador da ABRADEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e do IPRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, Moisés Pessutti. Agradeço muito por sua presença, Pessutti. Denise, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra, mais uma vez, voltar aqui ao OCEPAR para falar de um assunto tão bacana que é o nosso sistema político partidário. Eu que tenho a honra de ter tido a condição de fazer aí um trabalho junto à trilha política no sistema de educação de vocês aqui, foi muito bacana e fico muito grato e muito feliz aí com o convite novamente. Muito bom, muito obrigada. Eu ia falar exatamente sobre essa sua ligação já anterior aqui com o sistema OCEPAR, como participante, orientador do módulo Sistema Político Partidário da nossa trilha de educação política. A gente já vai entrar então direto nesse assunto. Muita gente diz que os partidos são fundamentais para a democracia, a gente sabe disso, mas nem sempre essas pessoas entendem qual é o papel desses partidos nesse modelo que a gente tem. Qual é essa função? Eu queria que você trouxesse bem didaticamente para as pessoas que ainda não conseguem entender isso muito a fundo. O primórdio, disso tudo, acho que a gente tem que partir de uma base para poder explicar isso para o nosso ouvinte. O nosso sistema político eleitoral, ele parte de uma regra que está definida na Constituição, que é o nosso sistema político partidário, ele prescinde de partidos. Partimos de regras, um sistema de regras que envolvem instituições e a própria relação dessas instituições com a população, ela se dá através dos partidos políticos. Então, são elementos essenciais para a democracia representativa e é por meio desses partidos que há o elo entre a população e os seus mandatários. Quando a gente vota num parlamentar, pode ver, o primeiro número que a gente coloca na urna é o número do partido. São os dois primeiros números do partido. Depois vem o número do candidato. Então, esse parlamentar, ele necessariamente precisa fazer parte de um partido. O nosso sistema é partidário. Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que a partir do momento que o nosso sistema é partidário, nós temos que voltar os nossos olhos para essa instituição chamada partido. Como que ela funciona, como que se criam partidos, como que esses partidos se organizam nos seus ambientes, no poder legislativo, em bancadas, que tipo de trabalho que eles desenvolvem. Então, por mais que a gente vote num parlamentar, esse parlamentar faz parte de um partido e é esse partido que, através dos seus líderes, etc., define como esse parlamentar vai acabar atuando em Brasília ou nas câmaras de vereadores ou nas assembleias legislativas. Na prática, como é que esses partidos influenciam a formação dos governos e principalmente a aprovação das políticas públicas? Os partidos, eles acabam no Brasil, a gente tem uma quantidade muito grande de partidos e isso é fruto de uma opção constitucional pelo pluripartidarismo. Nós vínhamos de um processo, digamos, ditatorial, em que nós tínhamos apenas 2 partidos, e se viu que isso não era salutar para uma sociedade democrática. A partir do momento que a Constituição define que os partidos podem ser criados a partir de um conjunto de regras, que obriga a ter um número de assinaturas em tantos estados, etc., foi possível a criação de inúmeros partidos. Então nós temos hoje um total, se não me engano, 24 partidos com representação no Congresso, com atuação perante o Congresso, e mais 28 partidos que estão em processo de criação. Não quer dizer que eles vão conseguir ser criados e não quer dizer que eles vão conseguir eleger parlamentares. A partir do momento que esse partido lança candidatos e esses candidatos se elegem, ele automaticamente tem que atuar na Câmara. Então, a pergunta é muito prática. Na prática, como os partidos influenciam a formação de governos? O executivo, para que ele implemente as políticas públicas pelas quais eles foram eleitos, você vota num governador para fazer aquele determinado projeto ou instituir aquela política pública que você defende. Ele só vai conseguir colocar isso em prática
a partir das leis que são criadas pelos parlamentares. E esses parlamentares, na medida em que fazem parte de partidos políticos, eles serão orientados a votar de uma certa maneira, sim ou não, ou a depender da orientação partidária, eles vão votar a favor ou não de certos projetos. Então, como que os partidos influenciam? A depender da quantidade de parlamentares que aquele partido tem, e aí nós vamos acabar falando de regra de cláusula de barreira, que vai definir se aquele partido pode ou não pode ter assento em comissões, se pode ou não pode ter direito ao uso do direito de antena, que é a propaganda partidária. Esse partido vai ter mais influência não só na quantidade de votos para um determinado projeto, mas também nas comissões. Por exemplo, Câmara de Constituição e Justiça. Se aquele partido consegue, através da sua bancada, ter assento na Câmara de Constituição e Justiça, o parlamentar que vai representar aquele partido na Câmara de Constituição e Justiça, ele pode votar pela constitucionalidade ou não de um determinado projeto. Então, a prática acontece nas comissões. A grande verdade é essa. Talvez o eleitor, o cidadão, não consiga visualizar isso, porque no seu município, as comissões elas acabam tendo um papel, não vou dizer secundário, mas menosprezado. Porque existem comissões de finanças na Câmara de Vereadores do menor município que existe. Existe comissão de Constituição e Justiça em todas as câmaras de vereadores. O que acontece é que, como as câmaras são diminutas, tem poucos vereadores, esses vereadores acabam participando de quase todas as comissões também. E não há uma prática de estudo daquele projeto, da viabilidade econômica. Acaba que se aprova tudo nas comissões e vai para votação em plenário e o projeto é aprovado por conta do vereador estar na base do prefeito. Já numa Câmara maior, numa Assembleia Legislativa, com mais deputados, no Congresso, com seus 513 deputados, esse processo de criação de um projeto, de aprovação de um projeto, ele é muito mais denso, ele é muito mais rigoroso de ser cumprido, e aí vem a participação do partido. Aí vem a importância do partido em compor essas comissões. Então a prática acontece no âmbito das comissões. E vamos falar então um pouquinho sobre as bancadas. A gente está nesse ambiente dos partidos. E qual a sua percepção sobre a formação de bancadas suprapartidárias no Congresso Nacional, nesse momento principalmente que a gente vive de polarização política no país? A questão das bancadas suprapartidárias, elas são muito mais inteligíveis, né, por parte do cidadão. Porque os partidos, né, por mais que a gente tenha 20 e poucos partidos com representação, naturalmente, cada parlamentar de um determinado partido tem um viés. Então, vamos pegar um partido que, para não pegar os extremos, né, mas mesmo nos partidos extremistas, você tem um deputado que tem um viés, ainda que de esquerda, mas mais voltado a uma determinada pauta, diferente de um colega de partido que tem uma outra determinada pauta. Então, essas bancadas, elas unem esses parlamentares que, independente do partido que eles estejam, eles defendem a mesma pauta. Por exemplo, o agronegócio, ou, pegando o exemplo aqui do CEPAR, o cooperativismo. Então, você pega esses parlamentares que fazem parte dos seus respectivos partidos, mas que defendem o cooperativismo. Aí se forma o que a gente chama de uma bancada suprapartidária. E aí são criadas as frentes parlamentares, né? Uma das mais conhecidas, que tem muito a ver com a atuação da ALCEPAR, é a Frente Parlamentar da Agropecuária, como a Frente Parlamentar também do Cooperativismo. São tantas quantas frentes necessárias forem, a depender das pautas que esses parlamentares defenderem no Congresso. Então nós podemos ter a bancada religiosa, como se fala muito também, a bancada que defendem pautas, né, mais sociais, enfim, mas essas pautas específicas, como a do cooperativismo, elas acabam criando essas frentes parlamentares. E eu acho isso extremamente salutar, porque os partidos, independente da quantidade de parlamentares que tem, esses parlamentares pinçados de cada uma das representações, de cada uma das bancadas, vai representar o partido X dentro dessa bancada. E aí o trabalho fica muito mais inteligível, mais fácil de compreender para o próprio cidadão. E quando a gente fala nessa questão político-partidária, há questões relacionadas também a fake news. A gente conversou um pouco antes de iniciarmos essa gravação de problemas que estão acontecendo pontualmente nessas eleições. Sem dúvida, né? Um exemplo muito recente que está tendo agora, a gente que advoga com eleições está tendo que lidar com isso, né? Veio à tona a informação de que a Federação Nacional de Seguros
teria lançado uma nota de que o cidadão que coloca um adesivo partidário de um determinado candidato no seu carro, ele corre o risco de, em caso de vandalismo ou de um sinistro que não tem a ver, né, não um albarroamento, né, mas um vandalismo, uma quebra de vidro, por exemplo, ele pode não ter o prêmio pago, né, ou ter acesso ao seguro por conta de ter um adesivo partidário no seu carro. Isso beira o absurdo, né, porque é uma fake news total. Você não tem um desvirtuamento do uso do veículo apenas porque o cidadão manifestou sua intenção política, liberdade de opção política através de colocar um adesivo no carro. A gente precisa realmente trabalhar melhor isso e os parlamentares têm um papel muito importante nisso, fundamental nisso, os partidos principalmente, em manifestar, né, ao cidadão o que é verdade e o que não é verdade, né? As fake news, né, entrando no assunto da fake news, eu usei isso apenas como exemplo, os partidos, até por conta da baixa legitimidade que eles têm hoje em dia na sociedade, né? Os partidos, se você fizer uma pesquisa qualitativa, são uma das instituições menos acreditadas no país hoje, né? Os partidos políticos. E não é à toa, né? Porque a gente vê muito o que acontece em Brasília e etc., os acordos, os líderes partidários, enfim, sem entrar em nenhum assunto aqui nesse sentido, mas eles poderiam buscar uma propagação maior de cuidar daquilo que é verdade, daquilo que deve ser propagado como verdade. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos aqui com os ouvintes do nosso OCEPARcast Inteligência Política. Advogado, consultor jurídico, pós-graduado em Direito e Processo Eleitoral, Moisés Pessutti, agradeço mais uma vez por sua participação. Eu que agradeço, para mim é uma honra, pode me convidar sempre que eu venho. A lição que a gente gostaria de deixar, principalmente para o líder cooperativista que busca aí, né, uma atuação não no âmbito político, mas se situar melhor politicamente, até para poder influenciar outras pessoas no segmento, é que a gente só consegue entender a política participando dela, né? Não saindo candidato, etc., mas participando da vida política do seu município, do seu estado. A política está na nossa vida no dia a dia, né? Não tem como, eu odeio política, isso não existe. Se você odeia política, você não consegue viver em sociedade. A gente pode estar carente de líderes, de representantes, pode sim. Para isso tem lá o voto branco. Você pode manifestar a sua indignação, a sua falta de opção votando em branco. Mas deixar de votar não é o exercício democrático que você deve fazer. A partir do momento que você deixa de votar, ou que você diz que não gosta de política e deixa que os outros escolham, você está deixando que as outras pessoas escolham por você. Você perde a chance de, inclusive, poder reclamar. A gente sempre diz, participe da vida ativa do seu município, procure saber as audiências públicas que estão acontecendo, né, que vão votar questões de extrema importância para o seu município, né, dê a sua opinião, participe. Então procure se informar mais sobre isso, né, ainda que seja no âmbito do cooperativismo. As próprias cooperativas exercem esse papel político, né, discutindo essa questão política, e procure conhecer mais o parlamentar, se ele está ou não está defendendo as pautas cooperativistas, que é o teu segmento de atuação. Te agradeço mais uma vez por essa participação aqui no nosso podcast. Você ouviu o OCEPARcast Inteligência Política, promovido pelo sistema OCEPAR. O cooperativismo bem representado é ainda mais forte.